Essa é a carteira básica Lua de Lua. Por dentro ela tem espaço para 5 cartões, tem esse espaço para você guardar dinheiro, carteira de identidade e habilitação, bolsinho aqui com zíper para colocar moedas e o fechamento dela é com botão de ímã. Aqui na frente ela tem esses apliques que dá todo um diferencial na peça e atrás ela é lisa. Então essa é a carteira básica Lua de Lua. Então, os moldes eu vou deixar todos disponíveis na descrição do vídeo. Molde e as medidas para reproduzir, porque quando é molde retangular, não tem necessidade de eu te passar um molde para impressão. Então, eu vou passar a medida e você reproduz o molde se quiser, ou se não, corta direto no tecido, tá? Vai estar descrito qual é a parte e a medida. Do hexágono aqui eu vou deixar, são 2 moldes, o maior e o menor. Então, esse maior você vai recortar 10 hexágonos coloridos, tá? Com estampas variadas, que vai formar a nossa parte externa da carteira. E para a parte externa também a gente vai precisar de um retângulo de 26 por 12. Ambos apenas no tecido, tá? Também vou precisar para a parte externa um retângulo de 36 por 13. Para um retângulo de manta R2 para estruturar a nossa carteira, tá? Então, para a parte interna da nossa carteira, a gente vai precisar um recorte de 12 por 35, tecido mais a entretela termocolante. Aqui eu já fixei a entretela. Para o bolso com zíper, eu vou precisar de 2 retângulos de 11 por 9, tecido também mais a entretela. Para o bolso porta-identidade, a gente vai precisar um retângulo de 14 por 10, tecido mais a entretela. Para o acabamento dos bolsos, eu vou precisar um retângulo de 24 por 12, também tecido mais entretela. E para nosso bolso porta-cartões, a medida de 11 por 62. Também tecido mais entretela. Do lado da entretela, você já pode fazer a marcação conforme vai estar na descrição. Que seria 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 e por último 7, tá? Vai ter todas essas medidinhas. Então, aí você colou a entretela, já pode marcar aqui com o lápis, apertando bem, que ele já ajuda depois na hora de dobrar aqui, a vincar bem a peça, tá? Então, vou mostrar agora a montagem do nosso hexágono. Para costurar ele, eu tô usando o fio. Eu não coloco ele duplo na agulha, tá? Eu passo ele e faço o nó apenas em uma das pontas. Aqui eu recortei com a parte maior, né? Com o moldezinho maior. Agora eu vou vir aqui com o menor. Aqui, se você quiser, já pode estar fazendo marcação aqui, 2 furinhos, que vai ser onde a gente vai prender esse moldezinho. Eu corto em cartolina, tá? Pra ficar, dá bem certinho. Então, aqui a gente coloca, acerta bem, deixa ele bem retinho. Aí, vem aqui pelo lado direito, daí fura. Furou aqui, fura aqui novamente e ele vai ficar fixo aqui no meu molde. Ficou um pouquinho torto. Deixa eu ver aqui.
Então, aí eu venho aqui com a minha agulha, vou dobrar aqui bem, vincar com a unha. E eu sempre vou costurando nesse sentido, tá? No sentido horário. Então, dobrei aqui, coloco aqui. Vou furar, prendendo aqui as duas partes. E puxo. Agora, dobro novamente aqui, vinco. E introduzo a agulha sempre da direita para a esquerda, tá? Ó. Pegando sempre os dois tecidinhos. Puxei, agora vou dobrar aqui também. Vinco. Peguei as duas partes aqui. Puxo novamente. Aqui eu faço a mesma coisa. É muito rapidinho de fazer, tá? Parece complicado por ser manual, mas é uma coisa muito rapidinha, você faz até na frente da televisão, se quiser. Então, dobrou aqui, vincou essa última parte. E aqui a gente finaliza. Pode fazer um nozinho. Não precisa prender muito não, tá? Fez um nozinho, já corto o fio que ficou sobrando. Agora, a gente retira esse alfinete e puxa esse papelzinho aqui pra fora. Ele pode ser utilizado várias vezes, tá? Até rasgar, você utiliza o mesmo. Então, daí formou o meu hexágono. Agora, a gente vai emendar. Forme o padrão que você preferir. Pode ter quantas estampas você quiser, todas diferentes, todas duas cores, três cores. Isso vai ficar por conta da sua criatividade e do material que você tiver disponível, né? Então, daí monta aqui um padrãozinho e aí a gente vai emendar um no outro. Então, agora vamos emendar. Então, eu sempre começo, eu faço por fileiras, tá? Então, eu emendo primeiro essa fileira, depois essa e depois essa. E depois eu emendo uma na outra. Então, aqui a gente vai fechar com um pontinho invisível. Coloca direito sobre direito. Também tô utilizando aqui o fio simples e não duplo, tá? Eu coloco aqui bem no cantinho. E daí eu vou fazendo pontinho invisível até chegar no final.
Chegando aqui no final, você pode fazer um arrematezinho, tá? Fazer um nó. Então, fiz aqui o arremate e... Opa! Daí, faz um nozinho. Agora, eu não preciso cortar o fio. Eu vou querer que esse aqui agora emende nesse aqui. Então, eu vou passar aqui aqui por dentro e introduzo aqui por baixo dessa parte que vai ser emendada na outra. Chego aqui em cima, dou um pontinho só para ele ficar preso, né? Para não ficar o fio aqui reto, então daí eu faço isso. Daí vou sair aqui do outro lado, tá? Então, saindo aqui, agora eu vou emendar essa nessa outra parte, tá? Então, também coloco aqui direito sobre direito. E vou emendar da mesma forma que eu fiz com o outro, com pontinhos invisíveis. Tenho essa daqui que está mais adiantada, que eu já emendei todas as fileiras, agora eu vou emendar uma na outra. Então, ele vai ter que encaixar aqui. Então, eu começo colocando aqui direito com direito. Estou utilizando fio simples também, tá? E é da mesma forma que a gente fez antes, tudo com pontinho invisível. Chegando aqui no cantinho, a gente também dá um arremate, tá? Faz um nozinho. Quando chegar aqui na emenda dos cantinhos. Então, faz o arremate e faz um nozinho, não precisa cortar o fio, tá? Então, ó, aqui a primeira parte está emendada, né? Então, agora eu vou dobrar essa outra parte assim. Vou continuar fechando com pontinho invisível. Aqui, quando chegar no cantinho, a gente faz a mesma coisa. Faz o arremate. Dá um nozinho.
já ficou duas partes emendadas. E agora a gente vai fazendo isso até terminar. Prendeu aqui, prende aqui e faz até o final. Então, eu vou emendar o restante e volto para mostrar daí como ficou. Ó, fiz aqui, emendei todas as partes. Agora, a gente vai pregar com pontinho invisível naquela outra parte externa, a de 26 por 12. Então, a gente posiciona aqui, prende com alfinete. E aí, vamos fazer o pontinho invisível prendendo aqui toda essa parte, tá? Eu vou usar o fio simples também, tá? Agulha, fio simples, nozinho na ponta e começo aqui pelo cantinho. Então, eu vou fazer o pontinho invisível até o final, né? Aqui em toda a borda. Vou finalizar e volto para mostrar como ficou. Costurei, fiz os pontinhos invisíveis aqui, emendando as duas partes. Agora, eu vou vir aqui com a manta R2, coloco o meu tecido sobre. E com o ferro bem quente, vou passar sem apertar para fixar a manta no meu tecido. Feito isso, eu vou para a máquina e vou passar costura reta ou ponto decorativo, se você tiver. Se quiser, também pode fazer pontinho à mão aqui em volta, tá? Também fica muito gracioso. Então, tipo, começo aqui, faço aqui, depois nesses aqui e venho finalizando depois esses recortinhos menores, tá? Fiz a costurinha decorativa. Agora, eu vou seguir o meu molde. Então, aqui, a partir das pontas aqui, eu vou pegar a régua. E vou passar aqui um traço com a caneta que apaga, tá? E a partir dela, vou contar 1 centímetro, fazer um risco, mais 1 centímetro e mais um risco. Então, aqui, deixa eu... Então, eu vou passar uma costura reta sobre esses 3 riscos, tá? Eu vou fazer essa costura agora na máquina e já volto para mostrar como ficou. Fiz as 3 costurinhas retas aqui. Agora, eu vou pegar o meu molde e vou posicionar, centralizando bem, cuidando para ficar retinho. Vou passar um risco aqui em toda a volta. Sobre esse risco, eu vou costurar, fazendo uma costurinha de segurança. E depois, vou recortar rente a essa costura. Vou fazer essa etapa e volto para mostrar como ficou. Fiz a costurinha aqui sobre o risco e refilei. Agora, vou pegar a parte interna da minha carteira, o tecido já com a entretela, e vou colocar aqui avesso com avesso. E agora, vou medir aqui, a partir dessa última costura, vou fazer os 8 centímetros conforme o molde, tá? Vou riscar a partir dessa última costurinha, 8 centímetros, faço o primeiro risco. Depois, risco mais 4 vezes com a distância de 1 centímetro. Também posso vir aqui com o meu molde, ao invés de medir com a régua, e já fazer as marcações
e depois só passar a régua. Então, faço aqui a marcação dos dois lados e depois só venho aqui com a régua pra deixar certinho os traçados. Depois de feito os riscos aqui, eu vou colocar um grampinho aqui nas laterais para segurar. E vou pra máquina passar a costurinha sobre esses riscos, tá? Então, vai ficar 5 costurinhas aqui, prendendo os dois materiais juntos. Vou fazer essa etapa e volto para mostrar como ficou. Fiz as 5 costurinhas retas e agora vou recortar esse excesso de forro que ficou, tá? Seguro ele aqui e vou recortar. Dei o meu forro aqui, refilei conforme a minha parte principal. Agora, a gente reserva essa parte e vamos fazer o nosso bolso porta-cartões.